A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, aleluia. Mais um dia, mais uma madrugada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui mais um momento único. Aleluia. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Momento Único com 2F. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, 24 de julho, 3h59 da manhã. Aleluia. Está um pouco frio aqui em São Paulo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração nesta manhã. Glória a Deus. Hoje a nossa palavra está em Isaías capítulo 26, versículos de número 7, 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor: o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Que palavra forte, hein, meu Deus? Que palavra forte. Meus irmãos, essa palavra está em Isaías 26, porque a palavra do Senhor, Ele é Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é transformadora a qualquer momento. Como diz as Escrituras, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela entra no íntimo da alma, arranca tudo que nos serve para que o nosso Senhor, Ele possa fazer a glória dele na sua vida. Cujo o título é Louvor pela Confiança. Se Isaías está dizendo que é um louvor pela confiança, porque ele está dizendo que quem confia em Deus, ele tem confiança. Quem confia em Deus, ele canta louvores. Quem confia em Deus, ele é feliz. Porque somente no Senhor nós estaremos firmes. Porque somente no Senhor nós estaremos planos. Porque o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Meus irmãos, quem anda nos caminhos do Senhor, o caminho é justo. Porque sempre nós estamos falando aqui, porque o caminho do Senhor, ele é reto, subindo. É porque de onde virá o nosso socorro? Olhe para os montes, é de onde virá o nosso socorro. O nosso olhar é olhar de águia. Nós estamos por cima, reto e sempre subindo. Agora, o caminho dos injustos são tortuosos e olhando para baixo. Amém? Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome. E na tua memória está o desejo de nossa alma. Meus irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, a qual tem o comando de tudo, desde do céu, na terra e embaixo da terra. O Senhor, Ele tem poder sobre todas as coisas, porque nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. O Senhor, Ele nos plana. O Senhor, Ele nos conduz.
Porque ele é o único meio de salvação, ele é o único meio de vida, ele é o único meio de caminho, ele é o único meio da verdade, ele é o único meio aonde conquistamos, ele é o único meio para onde nós andamos, ele é o único meio para onde o destino vai nos levar, ele é o único meio onde devemos andar, ele é o único meio que nós devemos adorar, ele é o único meio que nós devemos escutar, ele é o único meio onde nós devemos ver, ele é o único meio para qual nós devemos falar. Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Porque ele aplana o justo, porque o justo alegra o coração de Deus, e alegrando o coração de Deus, ao mesmo tempo nós estamos fazendo o que é reto. Porque se na terra não tivesse juízo, haveria pecado, mas tem que haver juízo de Deus para que nós, os terrenos, nos conserte e nos considerem como errados, como erro, para que o Senhor Jesus, ele nos conserte, ele nos aplane, para que nós podemos andar justo à tua presença. Eita glória! Por isso que o caminho do justo, ele é todo plano. Pode vir tempestade, pode vir o que for, mas o caminho do justo, ele é plano. Por quê, meus irmãos? Porque o inimigo, ele não tem poder naquele que é justo. O inimigo, ele não tem poder para aquele que é realmente fiel a Deus. Porque Deus, ele nos enche de alegria. Deus, ele nos enche de esperança. Deus, ele nos enche de verdade. Deus, ele nos enche de força para que nós possamos caminhar para estar junto com o Senhor Jesus no final do tempo. Porque, meus irmãos, nós temos que entender algo. Veja só, nós temos que entender algo. Qual que é a nossa finalidade aqui na Terra? Qual a nossa finalidade aqui na Terra? Eu vou dizer para vocês, a nossa finalidade aqui na Terra é ter a vida eterna. É receber a vida eterna, é ser digno de receber a vida eterna. Porque, meus irmãos, a Bíblia, ela é muito clara. Pessoas acreditem ou não, mas a Bíblia, ela vai se cumprir. Por quê? Porque o inimigo, ele coloca coisas na cabeça do ser humano, coloca religiões, coloca caminhos, coloca isso, coloca aquilo para distorcer o que está na palavra de Deus, porque a palavra é uma só. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é o caminho que nós temos que seguir, mas muita gente não quer seguir os caminhos de Deus, porque Deus, ele nos deu o livre arbítrio. Cada um, ela vai receber a tua recompensa de acordo com o que andou, cada um vai receber a tua recompensa de acordo com o que falou, cada um vai receber a tua recompensa de acordo com o que olhou, e cada um vai receber a tua recompensa de acordo com o que ouviu. E o mais impressionante é que cada um vai receber a tua recompensa no caminho que andou, o que sentiu, o que fez. Porque, meus irmãos, o Senhor é justo. A base do trono de Deus é justiça. E não queiram vocês, queiram nós, né? No caso, é alguém que faz mal, que faz isso, que faz aquilo. Não vai, meus irmãos, não vai. Pensem bem, pensem bem. Se não tivesse juízo na terra, ninguém saberia que era pecado. Foi assim que aconteceu no tempo de Moisés. Porque quando Deus deu a lei para Moisés, até aí não existia pecado. Porque diz em Coríntios que é assim, se a pessoa não sabe, se o ser humano não sabe o que é pecado, ele não vai ter condenação, ele só vai ter condenação do que fez, porque Deus, ele é justo. Mas a partir do momento que entrou a justiça na terra, o pecado, ele foi exposto. E assim, com a justiça colocada sobre a terra, o pecado foi exposto, e nós, seres humanos, sabemos que o que é errado é errado. O que é pecado, Mas o inimigo, prestem bem atenção nisso, o inimigo, ele está tão veloz, ele está tão angustiado, agoniado de ter o poder nas mãos dele, porque ele está colocando essa ideologia no mundo de que o pecado não existe, do que o errado é bom, do que o errado é normal.
E é o que está acontecendo na humanidade hoje em dia. É o que está acontecendo na humanidade hoje em dia. Muitas festas, não sei do que, festa não sei da onde, pecado para todo lado. Isso está cheirando mal às narinas de Deus. É por isso que ele diz, o caminho do justo é todo plano, retamente pesas o andar do justo. Por que ele diz que pesas o andar do justo? Porque o justo, ele anda na servidão do Senhor. O justo, ele anda só com o olhar do Senhor. É por isso que pesa o andar do justo. Porque o justo, meus irmãos, é o que vai herdar o reino dos céus. O justo vai herdar o reino do céu. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Olha só, Isaías está dizendo pelo Espírito Santo que o nosso desejo, o desejo da nossa alma é andar nos caminhos do Senhor, porque a nossa alma é que tem todo o desejo, a nossa alma que tem toda a compaixão, desejo, ódio, está tudo em nossa alma. Mas o que nós temos que fazer? Buscando os caminhos do Senhor, para que a nossa alma se refrigere no Senhor e aparta-te do mal, aparta-te do pecado. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Olha o que Isaías está dizendo. De madrugada nós buscamos. Olha a hora que é. Todos os dias nós estamos de madrugada, buscando a Deus, buscando ao Senhor. Bom, aí vocês me perguntam, mas poderia fazer a live em qualquer horário? Sim, qualquer horário poderíamos fazer a live. Só que o mais importante é agradar a Deus. E de madrugada buscar o nome dele. Por isso que as lives estão sendo sempre de madrugada, para que este humilde servo espalhe a palavra de Deus a vocês de madrugada. Por quê? Porque de madrugada nós cortamos o nosso sono, nós nos sacrificamos para que o Senhor possa ser adorado, meus irmãos. Olha só a diferença. Buscar o Senhor a todo momento é necessário. Bom, tem pessoas que falam, mas por que eu vou buscar o Senhor? Aí, cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem seu livre-arbítrio. Ninguém força ninguém a fazer nada. Jesus, ele nunca pegou no braço dos discípulos e falou, siga-me. Não. O que estão dizendo sobre o evangelho não é verdade. Porque se nós buscássemos a palavra realmente como ela é, ela vai nos dizer, ela vai nos ensinar que quem deseja, ele não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. É por isso que Deus deu o livre-arbítrio para qualquer um. Teve um momento que o Senhor Jesus, ele estava andando aqui na terra, que ele deu uma resposta aos fariseus, e os fariseus se espalharam e ninguém quis ficar perto de Jesus, ninguém quis ouvir a palavra de Jesus. E um deles falou, que palavra dura é essa? Jesus falou, se vocês não querem, vocês podem ir também. Vai embora. Jesus disse aos seus discípulos, se vocês não querem ouvir a palavra, vão embora. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. E aí, o que Pedro disse? Falou, Senhor, mestre, na época chamava-se de Rabi, Rabi significa mestre. Falou, mestre, mas para onde vamos se o Senhor que tem a palavra? Está entendendo, meus irmãos? Então é isso. Quem quer ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça. Por quê? Porque o evangelho é para aqueles que crê, é para aqueles que querem ter a salvação, para aqueles que querem ter uma vida justa e plena, aqueles que querem ter uma alegria no coração. Se você quer ter alegria no teu coração, a palavra do Senhor, ela está aí. Os preceitos do Senhor estão aí, a justiça do Senhor está aí. E qual que é o melhor momento de buscar a justiça de Deus? De madrugada, sacrificando o sono. Porque o sono, ele é tudo de bom. O sono é descanso para o corpo. Mas buscar o Senhor
De madrugada é descanso para a alma, porque a alma ela se aflige, a alma ela fica indecisa entre o pecado e o não pecado, entre a justiça e a injustiça, entre o bem e o mal. Nós temos que refrigerar a nossa alma para a justiça de Deus, e a justiça de Deus ela nos dá resposta, buscando ela em espírito e em verdade para todo sempre, porque a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, orai a todo momento para que o vosso inimigo não coloque coisas tortuosas no teu caminho, para que você possa cair e tropeçar nas armadilhas do inimigo. Porque, veja bem, quando muitas vezes eu disse que nós mesmos colocamos empecilho, é isso, porque não buscando o Senhor, o inimigo ele se aproveita, porque um espaço não cabe, um corpo não cabe duas coisas, porque uma fonte de água não sai duas águas, você está entendendo? Um corpo, ele não cabe duas coisas, por quê? Porque cabe um e o outro ficará de fora. É por isso que a palavra diz: um adora o Senhor, outro adora o inimigo, porque adorando um, automaticamente ele vai desprezar o outro. Você está entendendo? É por isso que lá em Apocalipse diz: ou você é frio ou você é quente. Se você é morno, ele vai te vomitar, porque você não pode adorar dois deuses ao mesmo tempo. Você está entendendo, meus irmãos? Nós não podemos andar no mundo e andar com Deus. Ou você anda com Deus, ou você anda com o mundo. Só nós temos duas escolhas, meus irmãos. O que passam por aí é procedência maligna. Olha o tanto de religião que tem. Olha o tanto de adoração de estátuas que tem. Olha o tanto de coisas que tem. Muitos adoram estátuas, muitos adoram os homens, muitos adoram não sei o que está escrito, muitos adoram não sei do que do além. Meus irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus é o único caminho. E isso não é este servo que está dizendo, porque é o correto, meus irmãos. É o correto. As escrituras sagradas nos garante isso. Aí você fala: mas as escrituras foram feitas pelo homem, a igreja católica tirou, não sei o que, aquela mesma conversa de sempre. Prestem atenção. A Bíblia diz que uma folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus. Se tudo aconteceu para que as escrituras sagradas estivessem em nossas mãos, é porque Deus assim o fez, porque ele usa quem ele quiser, no propósito de que ele quiser, porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas, meus irmãos. E tudo acontece com a permissão dele. Lembra de Jó? Aconteceu por quê? Permissão de Deus, meus irmãos. Permissão de Deus. E tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, para que nós possamos estar mais maduro. Sempre é uma lição, sempre é um aprendizado, um entendimento, porque Deus ele tem coisas maiores lá na frente, meus irmãos. É por isso que de madrugada é onde tudo começa. De madrugada é onde nós deixamos o conforto da cama, o conforto do descanso, para que nós possamos adorar a Deus. E Deus vai entender: olha, ele deixou o conforto dele, ele deixou o sono dele, ele deixou o descanso dele, para que ele possa vir me adorar. E tudo há uma recompensa, meus irmãos. Tudo há uma recompensa, assim como o Salmo 91 diz que que nós veremos a recompensa dos ímpios. Essa recompensa virá sobre nós pela justiça, porque o galardão nos espera. O galardão está nos esperando, meus irmãos. É isso. Busquem a salvação a qualquer um, busquem a Deus enquanto se pode achar, porque a salvação ela está aí, a porta está aberta, porque a partir do momento que as portas se fecharem, haverá pranto e ranger de dentes, meus irmãos. O inimigo ele engana a humanidade, meus irmãos. A justiça está aí, vivemos a justiça enquanto ela está em pé, porque depois que ela cair, depois que Deus permitir que ela caia, ninguém salvará mais. Ninguém salvará mais. Olha o que nós estamos vivendo hoje em dia. Olha o que nós estamos vivendo hoje em dia. É cada absurdo que nós vemos, que muitas pessoas estão olhando aquilo como o normal. O inimigo engana as pessoas, o inimigo usa o ser humano, o inimigo usa a mídia, o inimigo usa a política, o inimigo usa tudo para enganar as pessoas. Mas a palavra de Deus é fiel e digna de adoração, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Não adianta você falar de Deus, alguém falar de Deus e não viver a palavra. Isso não é filho de Deus. Filho de Deus é aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Porque o Espírito Santo está em nós. Porque quando Jesus subiu, ele disse, eu vou, mas virá o Consolador para ficar com vocês. E esse Consolador, ele está em nós até hoje. É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos guia, ele que nos fortalece, ele que nos dá força para suportar o que está na terra, suportar mentira, suportar inverdade, suportar injustiça, suportar todas as coisas de ruim que existe nesta terra, porque o mundo ele jaz do maligno e cada vez mais a porta está se fechando, cada vez mais está apertando, o cerco na terra está se apertando. E aqueles que busquem espírito em verdade, esses receberão a salvação e o galardão, mas aqueles que brincam de ser algo que não é, receberá a tua recompensa também. Por quê, meus irmãos? Deus, ele é justo. Olha só essa palavra final. Deus, ele é justo. Ele é justiça para dar a cada um. Olha só, Deus, ele é justo para dar a justiça a cada um na medida do que andou. Se andou na justiça, receberá justiça. Se andou na injustiça, receberá injustiça. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é confronto. A palavra de Deus, ela é refrigério. A palavra de Deus não é para passar a mão e ego. Não, a palavra de Deus é para conserto, para remissão de pecados, para reconhecer o que é errado, com arrependimento, para assim herdar o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Até aqui falou o Senhor, porque o nosso tempo é curto. Amém? Meus irmãos, obrigado por mais uma live, obrigado por assistir esta live, @Momento Único Oficial com 2F. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, estamos aqui todos os dias de madrugada para falar da palavra de Deus. Dê aquele joia, compartilhe essa palavra, meus irmãos, compartilhe essa palavra para que essa palavra chegue a muitas pessoas, o máximo de pessoas que for, porque o mundo ele está se desfazendo e muitos não estão percebendo isso. Amém, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!